salve! Sejam todos muito bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar de desenvolvimento sustentável, mais precisamente das escolas do desenvolvimento. Nós vamos entender que desenvolvimento é um termo que surge muito antes do termo sustentável. O termo desenvolvimento ele surge no século XX e é objeto de estudo de uma disciplina específica do curso de Ciências Econômicas, a chamada Economia do Desenvolvimento. Nessa disciplina se estudam várias teorias sobre desenvolvimento, que podem ser agrupadas em três escolas: a escola neoclássica, a escola pós-desenvolvimentista e a escola sustentável. A escola neoclássica é a primeira grande escola, ela surge após a Segunda Guerra Mundial, a partir da retomada da ideia de progresso iluminista. O desenvolvimento era visto como algo estritamente benéfico em todos os aspectos e como sinônimo de crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB. Particularmente o PIB per capita, que você mede a produtividade dividido pela população de um país ou de uma região. Então, por essa lógica, os países mais desenvolvidos eram aqueles que tinham maiores PIB per capita. Lembrando que o PIB foi um indicador criado por um russo, Simon Kuznets, que ganhou o prêmio Nobel pelo uso desse indicador. Até hoje essa teoria é importante porque se fala muito em PIB. A gente pode ver nos jornais, periodicamente falando sobre o crescimento da economia do Brasil e de outros países. A teoria por trás da escola neoclássica é a teoria dos benefícios mútuos, que ela considera que o PIB ele provoca uma melhoria do bem-estar tanto nos países pobres como nos países ricos, ou nas pessoas pobres quanto das pessoas ricas. O PIB funcionaria como uma maré. Quando a maré sobe, tanto os barcos grandes como os pequenos também sobem. Então, esse benefício ele é para a sociedade de forma geral. E essa escola neoclássica ela é composta por um conjunto de teorias que são distintas e até certo ponto antagônicas. A exemplo da linearidade de Roston, a teoria desenvolvimentista da CEPAL, que foi muito aplicada no Brasil. Tem um grande teórico brasileiro que é o Celso Furtado, dessa teoria. A teoria da dependência, do Fernando Henrique Cardoso, entre outras teorias que tinham como principal pressuposto a ideia de que para um país se desenvolver é necessário o crescimento do produto interno bruto per capita. A segunda escola é a escola pós-desenvolvimentista. Ela nasce como uma crítica ferrenha à escola neoclássica, ao desenvolvimento em si, ao termo desenvolvimento, e ao PIB como indicador do bem-estar social. Argumentava que o bem-estar social não depende só da produtividade. Inclusive, esse foco excessivo na produtividade, ele dava uma ideia errônea de que existem países melhores e piores do que outros, e que para um país se desenvolver ou melhorar suas condições de vida, ou para um país pobre se desenvolver, tinha que seguir o mesmo caminho do país rico. Isso é questionável nessa escola pós-desenvolvimentista. Mas não só isso, entre outras coisas, a escola pós-desenvolvimentista vai dizer que esse foco excessivo no PIB, no indicador PIB per capita, ele causou várias disfunções e problemas globais, entre eles o aumento da pobreza e da desigualdade, a escassez dos recursos naturais e aumento dos impactos ambientais negativos. Isso é muito estudado no relatório do Clube de Roma de 1972, Limites para o Crescimento. É um marco dentro desse debate entre desenvolvimento e meio ambiente. O distrato com as chamadas minorias socioculturais, aí se inclui mulheres, negros, LGBTs. Tem um livro interessante que é Stay Align, e ele diz que esse foco excessivo no desenvolvimento, no crescimento do PIB, ele tem semelhanças do ponto de vista psicossomático
com o machismo estrutural. É o livro da Vandana Shiva, uma indiana que depois também foi muito homenageada pela ONU. E, por fim, também o crescimento do PIB ocorreu em países de regimes ditatoriais. Por exemplo, no Brasil, você tem a década de 70, meia nossa ditadura militar, um alto nível de crescimento econômico, e o Brasil seria o país do futuro. Só que esse futuro, a gente sabe, nunca chegou. O que chegou na década de 80 foi uma década perdida, onde até antes, né, desse período mais recente, era o período de maior recessão econômica da história do país. Então, o que aconteceu em 70 foi o governo aumentou a dívida pública, conseguiu crescer naquela década, só que a conta veio depois, na década de 80. E é claro, crescer economicamente a custo de regimes ditatoriais, de fim de liberdade de pessoas, será que vale a pena? Isso a escola pós-desenvolvimentista questionava. Então vocês podem ver que essa escola ela é muito crítica, ela vem com várias críticas ferrenhas. Ela tem algumas propostas sim, mas ela é muito mais focada na crítica. Quais são as propostas? As principais propostas? Você tem a economia do crescimento zero, ou seja, o objetivo não é você crescer quantitativamente o produto interno bruto, mas sim qualitativamente a economia. A economia ecológica, que tem uma pegada de buscar mudar o foco do crescimento econômico para a entropia, para uma grandeza física. A ideia é que quanto menos entropia um sistema produz, e eles entendem a Terra toda, a economia como um sistema menor do que o sistema vida da Terra, e o objetivo do sistema vida é reduzir a entropia. E você tem também o marxismo ecológico, que vai estar dentro desse bojo. Você vai criticar o modelo capitalista de desenvolvimento. A terceira escola é a escola sustentável. Ela surge a partir da reformulação da escola neoclássica como uma resposta às críticas levantadas pela escola pós-desenvolvimentista. Nessa escola surgem inúmeros conceitos de desenvolvimento sustentável, mas o mais difundido é realmente a primeira vez que aparece o termo desenvolvimento sustentável no relatório da ONU, coordenado pela primeira-ministra da Noruega, a senhora Gro Brundtland. Então ficou conhecido como o relatório de Brundtland. E ele considera o desenvolvimento sustentável como aquele que satisfaz as necessidades das gerações atuais, sem comprometer as necessidades das futuras gerações. Nas entrelinhas, no bojo lá das discussões que tinha, das discussões globais que haviam sobre desenvolvimento, crescimento econômico e meio ambiente, esse conceito ele vem para dizer que nós não devemos abrir mão do crescimento econômico. Então, você discutia muito que você tinha que abrir mão, você tinha que crescer menos para preservar o meio ambiente, e o desenvolvimento sustentável ele vem dizer não temos que abrir mão do crescimento econômico, nem do modelo de desenvolvimento capitalista. Nós temos sim que adaptar, incluir para além do PIB outras variáveis de bem-estar social, de desenvolvimento. E o conceito também ele é um tanto quanto antropocêntrico, porque a natureza ele não vai olhar como um valor dela em si, um valor do meio ambiente em si. O meio ambiente ele só vai ter valor se for para as gerações futuras. Então é a preocupação com nossos filhos e nossos netos da espécie humana. Era isso que se propunha. Os outros animais, as plantas, enfim, os outros organismos, eles vão ser importantes à medida que eles tenham um valor para a espécie humana. Se o ser vivo não tiver um valor para a espécie humana, ou micro-organismo, isso não é importante para o desenvolvimento sustentável. Por exemplo, um ecólogo radical ele vai dizer que todas as espécies são importantes, inclusive o mosquito da dengue ou o coronavírus, nessa pandemia que nós estamos passando. Mas, claro, o desenvolvimento sustentável vai ter mais juízo, digamos assim, antes de dizer que tudo é importante. O foco sim,
no viés antropocêntrico, em oposição ao viés mais biocêntrico que tem em outras correntes sobre a questão ambiental. Isso tudo fica muito no plano filosófico, mas no plano mais operacional, de você colocar na prática o desenvolvimento sustentável, seja em políticas públicas, em empresas privadas, você tem uma publicação que é o Canibais com Garfo e Faca, que ele traz os 3 eixos do desenvolvimento sustentável, os 3 principais eixos: o chamado econômico, o ambiental, o ecológico e o social. A ideia do desenvolvimento sustentável é você equilibrar esses 3 eixos. Depois surgem outras teorias que colocam mais eixos. Se coloca o eixo cultural, o eixo institucional. No Brasil, por exemplo, o IBGE adota ambiental, social, econômico e o institucional, perdão. Até teorias que colocam 7 eixos, mas no geral os eixos básicos são o econômico, o ambiental e o social. Um quadro sintético da aula de hoje. Então, lá no século XIX, nós tivemos a eminência do progresso iluminista, com vários filósofos como Jean-Jacques Rousseau, que inclusive influenciou a bandeira brasileira, a Ordem e Progresso, que preconizava o avanço científico e as melhorias sociais por ele proporcionado em termos de produtividade industrial, entre outras coisas. Isso ficou abalado depois, no século XX, na primeira metade, com as 2 guerras e também a crise de 29. Após a Segunda Guerra Mundial, essa ideia de progresso ela é retomada e aí sim nasce o desenvolvimento, o termo desenvolvimento aparece. E no seio da escola neoclássica, que é a primeira escola de desenvolvimento. Na época se utilizou o PIB, o Produto Interno Bruto per capita, para mensurar esse desenvolvimento. Então, a escola neoclássica ela considera que o PIB é o sinônimo de desenvolvimento. Essa é a premissa básica da escola. E aí, como se chega a esse desenvolvimento? Se é através de uma forte intervenção estatal, se é através de uma maior atuação do Estado, ou de copiar o que tem sido feito nos países mais desenvolvidos, ou então de buscar uma alternativa própria para o desenvolvimento. Isso são as várias teorias que estão dentro da escola neoclássica, mas a ideia básica é essa. Isso na década de 50, a gente avança mais um pouco quando chega na década de 60 e 70, final de 60 e 70, nós tivemos a publicação do limite do crescimento, a Conferência de Estocolmo também, que foi importante, e deu origem à escola pós-desenvolvimentista, que ela começa a criticar o PIB como indicador de desenvolvimento, inclusive a própria ideia de desenvolvimento, e se existe algum desenvolvimento, ele não poderia ser só mensurado por um único indicador, você tinha que incluir outros indicadores ambientais, sociais, culturais, e provavelmente você teria que excluir o PIB. Por quê? Quando você foca na questão econômica somente, as outras questões elas são deixadas de lado, e isso ao longo prazo não seria bom. No relatório limite do crescimento eles mostram foco excessivo no crescimento econômico, no crescimento populacional, levaria inevitavelmente à escassez de recursos naturais e consequências como guerra, fome, entre outras coisas, com essa escassez de recursos. Então você teve essas críticas que perduraram no intenso debate na década de 70. Quando chegou na década de 80, aí sim aparece o chamado desenvolvimento sustentável. Mais precisamente, o relatório de Brundtland é de 84. Então aparece essa escola que ela conceitua o desenvolvimento no sentido de que ele é aquele que satisfaz a necessidade das gerações presentes sem comprometer a necessidade das gerações futuras, e o PIB ele é visto como uma condição para o desenvolvimento, não é o desenvolvimento em si, é apenas uma condição. Então o modelo está ali na parte de baixo do slide. Então a escola neoclássica, desenvolvimento igual ao crescimento do PIB. Escola pós-desenvolvimentista, desenvolvimento igual a outras variáveis diferentes do PIB. Pode ser uma variável ambiental,
social, se tem a proposta da entropia, a proposta do crescimento zero, qualquer coisa, uma coisa diferente, melhor dizendo, do PIB. E na escola sustentável, o desenvolvimento, já com o adjetivo sustentável, é igual ao crescimento do PIB, não pode ser abandonado, mas outras variáveis. Então, necessariamente também tem que ter outras variáveis. Só o crescimento do PIB não é desenvolvimento sustentável. No mínimo, você precisa ter uma melhoria das condições sociais e ecológicas, que são os 3 eixos do PIB bottom line. É importante dizer que essa escola sustentável, ela também é muito diversificada em várias teorias, e você tem 2 grandes correntes, a sustentabilidade fraca e forte, que estão aí no esquema. Mas isso é assunto para a próxima aula. Então, por hoje é só. Agradeço muito a presença de todos e já peço para vocês se inscreverem no canal, darem um like e compartilharem esse vídeo.